a diferença só da sua área para mim é porque a sua não mexe com nada de questão da história do país. Sim, pode ser. A outra já entra a questão política. Pode mudar alguma coisa. Isso tem uma questão mesmo. Porque o que acontece na nossa área, o que houve? Quem iniciou a paleontologia na China foi um padre sueco. Ele, lá nos anos 40, acho, sei lá, do século XX, ele estava lá ajudando os suecos a construir um trilho de trem, alguma coisa assim, uma ferrovia. E ele foi lá, e naquela época você tinha aquela coisa ainda com o Império Britânico, né, da China com o Império Britânico, e aí ele encontrou fósseis lá de um dinossauro, depois descobriu que era um dinossauro, que estão até hoje na Suécia, até hoje na Suécia. Encontrar mais fósseis. Aí eu não me lembro exatamente quais foram o processo, se houve mais campos suecos lá ou alguma coisa assim, mas eu sei que aí passou a ter alguns chineses que se interessaram por aquilo, e aí eles começaram a fazer escavações ali e a fazer as descobertas, tanto que é o professor Young. Escreve Young igual o jovem em inglês. Mas aí a pronúncia eu não sei como é que é. É isso, é Young, né? O professor Young, que é o célebre lá, é o paleontólogo chinês, foi quem começou ali, ou praticamente quem começou a paleontologia na China, né? E eu não lembro exatamente a data, mas só tem foto preto e branco dele. Então foi antes dos anos 60, com toda certeza. E aí depois a paleontologia chinesa passou a se desenvolver. Mas como toda a ciência num país que está começando, você precisa da ajuda externa daqueles países que já têm a ciência mais avançada. E os chineses confiaram muito em muita gente e tomaram o chapéu de muita gente, né? Então isso é sabido, né? Muita gente foi lá, enganou os chineses, levou as coisas embora, fez não sei o quê, né? Sacaneou, publicou na frente, fez essas coisas, tipo, daquela coisa de ajudar. No Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Só que acaba acontecendo, né? Hoje no Brasil que tá a discussão é sobre Sudeste versus outras regiões do Brasil. Então, tipo, não, os carioca passando a perna no cearense, que tá passando não sei o quê. Uma pergunta, os chineses estão publicando em inglês ou os periódicos deles? Então, em inglês. Porque eles perceberam que as publicações deles não chegavam em muita gente. Quer dizer, chegavam em muita gente, mas não nas pessoas que realmente era importante chegar, porque uma minoria sabia ler mandarim, né, ou cantonês. Então era uma coisa bem complicada, né? Lá na China, eu sei que também está tendo essa discussão de Pequim controlar as coisas, né? De ter um certo... o que eles chamam de colonialismo interno, né? Tipo, então vai lá para Yunnan, rouba as coisas lá de Yunnan, leva para lá. Vai para Liaoning, rouba as coisas lá e vai para Pequim. Mas hoje tem museus em várias partes na China, né? E aí cada província, pelo menos, eu acho que já tem algum museu de paleontologia grande, porque eles acham muita coisa legal, incrível, em tudo quanto é idade. É uma coisa muito impressionante lá. E eles trabalham muito bem. E uma coisa interessante, quando houve essa descolonização, digamos assim, da China, né? Que houve, inclusive, com o recrudescimento do regime também, né? Enfim, tem coisa, eu também não sou defensor do regime chinês, mas, de fato, né, a influência inglesa foi posta para fora. Eles falaram, sinto muito, não queremos mais você. Sobrou Hong Kong ali, mas, enfim, né, que até hoje tem os problemas deles lá por causa disso. Então, quando teve essa expulsão, aí eles começaram a trabalhar isso daí. E aí foi uma coisa muito interessante, porque antes, quando você estava usando os fósseis como um produto que poderia ser usado como valor econômico para compra e venda, você tinha muita fraude sendo gerada. Porque o que acontece? A pessoa achava um fóssil, falava, esse fóssil aqui tem outro igual ali, tem outro... Olha, isso aqui tem uma crista a mais, olha, isso aqui vale 100 dinheiros, entendeu? Isso aconteceu, inclusive, com o fóssil brasileiro, né, que tá na gringa. Então, quando você retira o valor monetário da coisa, a pessoa não tem mais a necessidade de ficar inventando coisa onde não tem, porque o valor é o mesmo. Entendi. Então, esse é um dos melhores argumentos que eu vejo, porque agora está tendo uma discussão muito grande, até aqui no Brasil, agora começou um pessoal a fazer essa discussão, a galera tá bem brava, sobre a possibilidade da venda de fósseis, né? Que é mais proibido, que eu saiba. É proibido desde 42, acho, de fósseis e bens arqueológicos, qualquer outra coisa. Mas tem gente que está querendo discutir se poderia poder vender usando alguns critérios que são os critérios que eu achei meio fraquinhos, mas enfim. E aí, um dos melhores argumentos, não é o melhor, mas um dos melhores argumentos para mim contra a venda de fósseis é esse. É, por exemplo, você tira a principal razão que alguém poderia ter para falsificar um fóssil. Eu chegar e falar assim, não vai valer mais ou menos por causa disso. Muito pelo contrário, porque se você for usar aquele fóssil para escrutínio científico,
É uma questão de, sei lá, hoje em dia que tem internet, então, é coisa de rapidíssimo para você descobrir uma falsificação. É super rápido para descobrir, né? É só a pessoa sentou em cima do fóssil, no sentido que a gente brinca, né? Tipo, olha, publiquei um fóssil. Aí, na hora, um pesquisador de outra instituição vai pedir para ver. Vai falar, olha, eu acredito que na arqueologia seja a mesma coisa. Tivemos uma descoberta nova. Antes de publicar, não. Antes de publicar tem aquele segredo, porque, afinal de contas, né, publicação é a moeda de troca da ciência.